E estamos de volta. Viu só como foi rapidinho? Agora vamos encarar mais uma questão de linguagens, códigos e suas tecnologias. É com você, professora. Mais uma vez, né, vamos comentar outra questão dessa prova de 2020. Prova muito linda, os textos muito bem escolhidos, assim, eu aplaudi todos os textos, muito bons, muito bons, muito bons. Textos poéticos, né, ou híbridos, como a gente percebe aqui, né, uma mistura de texto. E essa questão, por excelência, ela tem uns aspectos muito importantes, porque no comando já fala sobre petição de habeas corpus, então já trabalha com a questão de gênero textual, né, na esfera aí jurídica, a gente já percebe isso. Mas quando a gente vai ler, e diz também que ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, aí o que é que a gente percebe? Que vai para aquele mesmo movente também, para aquela consonância com as variedades linguísticas, né? Tem a questão aí, né? Com certeza técnica, porque e formal, né? Porque, sobretudo, é o pessoal jurídico, os advogados, os juízes, os promotores, que lidam com essa linguagem. E pelo que a gente percebe, diz que transgrediu. Se transgrediu, ele não vai usar nesse texto a linguagem puramente técnica, juridicamente falando. Então, isso já é uma boa atento. Então, eu olho aqui, habeas corpus, que é o gênero, né, formal, jurídico, transgredir, que transgressão é a gente fazer um delito, né, é mudar, inverter, ou macular de alguma forma, e a linguagem que é jurídica. Então, basta eu saber que transgrediu o rigor, por quê? Porque tem que ser culto e tem que ser técnico. Tanto é que a gente está falando aqui da questão jurídica, não houve nenhuma questão, como a gente supunha na prova, falando sobre a Covid, né, que pode ser que nas próximas provas, porque as questões são colhidas de tempos mais passados por conta da questão de toda a logística deles, né? Mas, por exemplo, a gente ouvindo agora certos textos de Covid, né? Quando o secretário de saúde, ou municipal ou estadual, vão falar sobre, né, como está o aparato, ele não pode usar uma linguagem muito técnica, muito científica, muito da medicina, porque senão a gente não entenderia, né? Quem está ouvindo é o público, é a comunidade toda. Então, ele vai lá para uma linguagem mais coloquial, fala de falta de ar, não diz dispneia, não fala fala de dor de cabeça no lugar de dizer cefaleia, e outros termos todos técnicos, com certeza, né, que eles poderiam falar, mas ele quer que todo mundo entenda o comunicado, e por isso eles facilitam. Então, eu já sei que o texto tem um assunto muito interessante, que é hibridismo textual, né, uma mistura de gênero textual, e a gente percebe que é um poema, ou sei lá, uma música, tá certo? Mas com uma pegada de habeas corpus. Então alguém com certeza está querendo ficar fora de uma cadeia por algum delito, algum crime. E o nome do texto já começa, Senhor Juiz. O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. Então, se a gente fosse olhar, né, a questão do campo lexical, a gente percebe que tem umas palavras bem da questão jurídica. Por exemplo, arrolar, né? Os processos estão sendo arrolados, né? Contravenção. A gente percebe que delito, né? Aí a gente percebe que tem uma linguagem que não se distancia tanto da questão jurídica, mas de uma forma geral, o texto não tem uma linguagem jurídica, por isso que a gente entende. E a gente entende que essa linguagem foi usada para talvez, né, suavizar, tirar essa coisa tão formal e tão solene que é um pedido de habeas corpus, né, com certeza. E, na verdade, ele usa até algo que não é permitido no discurso jurídico, ele usa a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, né? Ele diz, será que não é pecado? Será delito
Então, vis horrores, até tudo bem. Perambular na rua um desgraçado, né? A gente percebe. Derramando nas praças suas dores, é muito linguagem, com certeza, conotativa, que é a linguagem figurada. Em habeas corpus tem que ser, né? O delito foi feito e ele vai lá pedir, faz tudo direitinho, tudo denotativo e tudo técnico. Que é denotativo, a gente só entende de uma maneira. E o técnico, as pessoas da área jurídica vão entender, o juiz que vai avaliar, ele que vai permitir se o habeas corpus vai ser dado ou não, deliberado ou não, então ele sabe. Então, a gente já percebe, ele fala, senhor juiz, doutor, né, e se fosse uma linguagem bem técnica, né, meritíssimo, né, o vossa excelência, a gente percebe que não tem esse TU. E agora, vamos ver, aí fala, mande libertá-lo da agonia. Gente, isso também é muito conotativo. Agonia não, ele cometeu um delito, né? E ele acha que foi só o violão, né? Que alguma coisa aconteceu com esse violão. E ainda mais disse, não sufoque o cantar que vem da rua. Também, de novo, uma linguagem conotativa, que vem da noite para saudar o dia. Então, acho que alguém estava cantando num momento não oportuno, e aí ele foi vítima, né? De alguns que não gostaram. Mas está uma linguagem absurdamente mais acessível. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza de seu acolhimento. Juntada desta aos atos, nós pedimos, enfim, deferimento. Aí, deferimento, tá? É um termo muito do direito, né? Muito formal. As cartas, né, de empresa no passado também tinha isso. E também a gente percebe autos, né? Os autos do processo. Então, a gente percebe que tem muito a ver com isso. Mas, de modo geral, o texto não é uma linguagem jurídica. Se fosse, provavelmente eu não entenderia, tá? Com certeza. Eu precisaria de umas traduções. E agora a gente vai lá, de novo sabendo que está híbrido, que o texto está uma mistura de uma linguagem mais acessível para alguns termos mais jurídicos, que é um habeas corpus travestido de um poema, né? E ele quer que a gente entenda qual foi esse ato da transgressão da linguagem, o que é que se permitiu, né? O que é que a gente percebeu. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. B de bola, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Eu vou dar uma paradinha para mostrar uma coisa para vocês. A gente olhou a questão, a gente não sabia ainda que era um cordel, tá vendo? A gente sabia que era um poema. Podia ser, sei lá, várias quadras, né, que tá tudo em quadra, não podia ser um soneto, porque os sonetos são 2/4 e 2/3, mas ele já disse que é um cordel. Cordel tem um estilo de musicalidade, a gente percebe que a rima está aí precisa, né? Arrola, pistola, contravenção, violão, pecado, desgraçado, horrores, dores, então a gente já sabe que tem toda a questão poética, e a gente falou de música, porque tem essa musicalidade, ele já diz aqui que é um cordel e a gente vai lá. Porque na fonte não tem nada que nos mostre o tipo, né, o gênero textual poético. Aí ele vai lá. Letra C, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. D de dado. Exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. E a letra E, esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. E olha o que a gente não pode se esquecer. Ele está querendo que a gente perceba sobre a transgressão. Na hora que, no lugar de usar palavras totalmente técnicas e jurídicas, o que é que ele quis, né? Esse compositor quis. Então a gente já pode, né? Esclarece que as palavras crime e processo são contravenções? Não, porque assim, todo crime é uma contravenção, mas nem toda contravenção é um crime, né? Eu posso fazer uma contravenção, eu vim aqui gravar e estou com uma blusa de alcinha, né? Pode ser uma contravenção, o pessoal quer que eu seja mais solene, mas não cometi nenhum crime. Então, não são sinônimos, a gente já sabe. E também o texto não se propôs a fazer essas diferenças. Então, lá na hora da prova, tem itens, pessoal, que a gente joga logo fora. Exemplifica como o texto, em forma de cordel, compromete a solicitação pretendida. Não é que comprometa, porque o comando já diz que houve como é que diz? Uma transgressão. E a questão quer saber o que levou a essa transgressão. Por que alguém fez isso? No lugar de fazer uma petição, a pessoa usou um cordel. Então, a gente continua sabendo que um delito que foi feito, ele quer que seja absolvido, que ele quer ficar livre, tal. Então, vamos para outro.
Permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. A gente acabou de falar, quando começamos a comentar a questão, que nós temos sentidos conotativos aqui, né? Que já mostra que não é uma linguagem absurdamente jurídica. A gente falou, né? Ele dizer que na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores. Como assim, né? Que dores, né? Dores de existir, ele foi abandonado, está tão amplo, né? Isso é uma linguagem muito metafórica, porque eu posso entender dores de várias maneiras. Lá no habeas corpus tem que dizer qual foi o delito preciso, e ponto. Aí outro, libertar da agonia. A agonia pode ser agonia de viver, agonia por alguma coisa vexatória que eu vivi, portanto também isso não é objetivo. Também, né, não sufoque o cantar que vem da rua, também é uma linguagem nada objetiva, sufocar como? Para ele cantar de maneira baixinha, para ele não cantar nunca, né? E que vem da noite para saudar o dia. Ora, quem sauda são os seres humanos, né? Eu cheguei, quando comecei, sejam todos bem-vindos, né? Podia dizer bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é o ser humano que pode fazer isso. Então, a noite não pode saudar o dia, porque isso é uma personificação. Então, dizer que é repleta de sentidos denotativos não é verdade, né? E, portanto, a gente já joga fora por conta da palavra denotativa. Quando eu comecei a questão, que eu falei de denotação, conotação, é justamente para isso. É uma questão de interpretação que envolve muita coisa. Envolve gênero, envolve variedade linguística. Olha, é uma questão muito boa. Gostei muito dessa questão. E que requisita que a gente compreenda muitas coisas, né? Com certeza. Então, a gente percebe mostrar... será que o intuito é esse? Mostrar que o cordel explora termos próprios da esfera do direito? Gente, claro que não, né? Se a gente for lembrar dos nossos cordelistas maravilhosos, né? Que foram muitos, tem nada a ver, eles vão cantar aquilo do povo, eles vão ser testemunha do seu povo. Geralmente os cordéis são rurais, né? Tem cordel urbano? Sim, mas não é de larga esfera. Os cordéis são mais regionais. Então, vou falar da seca, vou falar do analfabetismo, vou falar da própria linguagem, inclusive, né? Que a gente fala uma linguagem de estudo, outro não. Um dos grandes, né? Nomes aí, o Patativa do Assaré, né? Cante lá que eu cante cá. Então, não tem nada a ver, o cordel não tem obrigatoriedade de falar sobre coisa do direito, tá? Com certeza não. E a gente até por certa eliminação, claro, porque é certa, porque eu não elimino aquilo que eu não sei, né? E se eu não tiver muito conhecimento de certas coisas, denotação, a primeira coisa que as pessoas poderiam marcar era esta. Quando a gente vai para a letra C, olha que situação perfeita. Demonstra um jogo de linguagem proposto e para quê? Para atenuar a gravidade do delito, né? Alguém cometeu um delito, foi cantar no momento, né, de madrugada, né? A gente sabe que por lei não é nem cantar, mas a gente, som muito alto, quem mora em prédio sabe, se fazer alguma construção, algum reparo, tem uns horários que as pancadas podem ser dadas, na hora do almoço não pode, então são convenções. Então, eu acho que usando essa linguagem menos solene, menos técnica, menos polida, suavizou, deixou o problema mais suave, menos grave, né? Que a gente percebe, atenua a gravidade do delito. Claro, viu, pessoal? Se fosse um habeas corpus ao pé da letra, jamais isso aconteceria, não tem nada de atenuação, não tem nada de eufemismo, as palavras estão lá muito contundentes, e é por isso que é difícil ler um texto jurídico. Tanto é que quando a gente assina qualquer coisa jurídica, tem que ter uma pessoa que entenda para ler, porque a gente pode estar legitimando algo que seja contra a gente, bom? Portanto, de novo, mostrando para vocês uma questão que reuniu vários conteúdos que a gente está falando aqui, reuniu a questão das funções da linguagem, porque o intuito é esse, né, de dizer de maneira inusitada, né, usando a função meio que poética aqui, falou sobre a questão das variantes linguísticas, porque a gente está vendo aqui que não usou a linguagem coloquial também, falou sobre a questão dos campos linguísticos, conotação e denotação, mas a questão fala sobre hibridismo de gênero textual, já que era um habeas corpus, um gênero jurídico travestido no gênero do cordel. Portanto, esses assuntos precisam ser sempre olhados para a gente, sobretudo, inclusive, este aí de gêneros textuais, que a gente vai ver outras questões brevemente, tá? E que venham todos para vocês acertarem. Olá, moçada, sou o professor Cláudio Márcio, professor de linguagens. Nós estamos aqui comentando a prova Enem 2020, tirando dúvidas sobre as questões, comentando todo o conteúdo em si, o que a questão quer da gente, né? O que ela quer que você perceba de grande importância. E aí nós estamos voltados principalmente para potencializar cada vez mais você para o Enem 2021, ok?
Vamos lá. Agora nós vamos entrar na questão 20. É uma questão que vai tratar sobre linguagens, né? Sobre recursos de linguagens. E aí nós vivenciamos uma sociedade que a linguagem ela é muito dinâmica, né? Ela muda constantemente, as profissões vão mudando, né? A acessibilidade dos mundos da tecnologia. Olha o que o texto nos diz agora. É um texto que é de caráter informativo, é um texto, né, da internet, que está disponível no medium.com. E diz assim: porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Se antigamente os livros enormes e com suas 700 páginas cuspiu fórmulas, equações e cálculos que te ensinava a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa, hoje eles dizem: você irá chegar lá. Acredite, você irá vencer. Mindset, empoderamento, millennials, network, co-work, deal, business, Delaney, Seliman, com perfil Hunter. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a um único centímetro da vitória. Não pare. Se desistir agora, será para sempre. Tome. Lê Estratégia do Oceano Azul. Faça mais uma mentoria. Participe de mais uma sessão de coach. O problema é que o seu mindset não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Paul Mind? Eu consigo um precinho bacana para você. Percebo que o texto faz com que você perceba no cotidiano, que ele chama o termo de empreendedorismo de palco, porque ele vai ao encontro dos palestrantes, né? Retratar e chama de a indústria de empreendedorismo de palco, porque as pessoas vão em busca de conhecimento por meio de palestrantes, de coaches e tudo mais, para desenvolver estratégias para a sua empresa, para o seu empreendimento, né? Esse empreendedorismo, no caso. E aí ele vai dizendo que antigamente não era assim. Antes, buscava-se nas enciclopédias, buscava-se nos livros, para lidar com o fluxo de caixa. Que para muita gente, né, hoje é mais fácil ouvir, a ler um livro, a estudar. É mais fácil aquele caminho que está numa palestra de 2 horas, 1h30, algo parecido. E aí vem aqueles clichês. Você irá chegar lá. Acredite. Você irá vencer. Ele usa recursos de linguagem utilizados pelos próprios palestrantes. E a questão não quer que a gente perceba isso. Questão fácil. Questão fácil mesmo, gente. Olha só. De acordo com o contexto, é possível identificar o empreendedor de palco o empreendedor de palco, aquele que está lá dando palestras, que ele chama de empreendedor de palco, né? Por livros por ele indicados. Alguns citam livros em si, mas o texto não está falando nenhum livro. O texto não diz que ele indica livros. Então o item está falso. E aí você percebe que há, naquele contexto de palco, o empreendedor de palco, ele tem linguagem própria. Ele tem linguagem própria. As linguagens que fazem parte do seu campo semântico. O campo semântico dele são esses. Por isso, a habilidade 1 do Enem, que você perceba, naqueles textos, palestra é um texto. Né? Esse é o gênero textual. Né? É um gênero, ele usa recursos de linguagem. Recursos de linguagem. Ele usa recursos de linguagem para aquele contexto, para aquele momento ali. Né? Então, nesse momento, ele não usa a referência a livros,
Por isso que o item A é falso. Não é isso? Por suas habilidades em língua inglesa. Não é por isso também que não está vendo língua inglesa de jeito nenhum. Mas lembre que o mundo contemporâneo, né, o mundo em que vivemos, o inglês é muito forte mesmo, impactante, né, é atraente também, principalmente no mundo, né, dos negócios. Item C. Por experiências por ele compartilhada. Geralmente os palestrantes, eles não vão contar os fracassos ou apenas criam um mundo ficcional do fracasso, né? É até aqueles clichês que fracassar várias vezes para conquistar uma, né? E aí mas ele não diz isso no texto. Ele não diz isso no texto. Então, não tem essa experiência aqui, o texto não fala sobre isso. Por padrões de linguagem por ele utilizado. Aí sim. Certo? Coach, por mid-set. E aí os termos em inglês aqui, empoderamento, millennials, network, co-work, deal, business. E aí por diante. Esse perfil aqui, é esse padrão de linguagem que é utilizado cada vez mais, que a gente comece quem é empreendedor de palco. É essa referência que ele chama de empreendedor de palco é apresentado ali. É aquele que vai usar sempre o mesmo perfil de linguagem. Não é isso? Há um modelo, há um estereótipo, né? Há o clichê para aquele empreendedor de palco que ele diz ali. Então, ele generaliza? Sim, porque muitos usam esses perfis dessa linguagem em si. E aí o item D, o item correto. O item E é totalmente falso. O preço acessível não tem que falar de preço de maneira nenhuma, né? Então, a questão é, eu tenho um texto que é propriamente informativo e, ao mesmo tempo, ele está expressando a linguagem utilizada por aquele grupo social que utiliza o texto nos palcos. E esse recurso utilizado nos palcos é um recurso que padroniza, né, a linguagem do empreendedor de palco. Por isso que o item D, como eu disse, a questão torna-se mais simples, né? Não é uma questão de muita complicação, porque ele quer apenas que você reconheça o recurso utilizado pelo empreendedor de palco, que é a linguagem padrão entre eles em si, principalmente, né, esse tipo de uso utilizado também no inglês e todas as expressões como você irá chegar lá, acredite, você irá vencer, ou vai dar certo, como é muito comum também no mundo de hoje, não é isso? E aí por diante, beleza? Então, esse perfil aí, esse estereótipo do empreendedor de palco, que ele quer que você perceba apenas por meio da linguagem em si, ok? Então, questão de interpretação de texto, de compreender o recurso utilizado no palco pelo empreendedor, que padroniza essa linguagem em si, ok? Então, a questão 20, item D de dado, ok? Pense no Aula Show! Chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas lembre-se que além de assistir aos nossos episódios, é importante que você também tente resolver as questões das edições anteriores. Então, mãos à obra em busca da superação. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!